Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, crianças. Mas antes da nossa meditação, eu gostaria de deixar um convite para você. Todas as terças-feiras nós reunimos em oração. E nas quarta-feiras também às 15 horas. Sendo que na terça-feira às 19h30 e na quarta às 15 horas. É muito importante a gente unir em oração, porque Jesus disse, onde houver 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio deles. Por isso você está sendo convidado a estar conosco. Se você precisa de oração, esteja conosco nesta terça-feira às 19h30 ou então na quarta-feira às 15 horas. Na quinta-feira nós reunimos às 20 horas nos lares, que é nas células. O que são as células? São os grupos familiares que reúnem nos lares para aprenderem a palavra de Deus e orar uns pelos outros. Caso você queira receber o apoio de oração de um desses grupos, entre em contato conosco. Nosso telefone é 3321-5161. No sábado às 19h30 nós reunimos no culto de adoração a Deus. E no domingo de manhã, nós reunimos às 9 horas no culto de ensino e às 19 horas o culto de celebração a Deus. Em especial, eu quero deixar um convite para você estar conosco na nossa igreja do bairro Limoeiro, na rua Leandro Martins Costa, número 34, na parte da tarde deste sábado, dia 13 de outubro. Nós teremos uma festa voltada para o público infantil e também os adultos podem ir. A partir das 14 horas já tem ali as pessoas servindo algodão doce, muita brincadeira e teremos também as historinhas bíblicas. Neste sábado, dia 13 de outubro, a festa, e a palavra de Deus que será também ministrada no bairro Limoeiro, na rua Leandro Martins Costa, número 34. Leva o seu filho e com certeza ele vai aprender coisas muito preciosas para a sua vida. Fica aí o nosso convite. E eu lembro que é sempre uma alegria receber pessoas como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero estar falando aqui sobre crianças, E eu quero meditar num texto que encontra em Marcos, capítulo 10, a partir do verso 13. Eu quero estar meditando com você sobre este assunto, crianças. Quando Jesus veio aqui à Terra, durante o seu ministério terreno, ele procurou ensinar os seus discípulos, ou seja, ele gastou um bom tempo instruindo, dando treinamento para os seus discípulos, para treiná-los, a capacitar, e muitas coisas foi ensinado. E entre esses ensinamentos está a questão com relação às crianças, porque embora o Antigo Testamento, que era lido porque não tinha o Novo Testamento durante o ministério terreno de Jesus aqui na Terra, ele não tinha o Novo Testamento como nós temos hoje, mas no Antigo Testamento já, o Antigo Testamento falava sobre que o filho é bênção. Embora já naquele tempo de Jesus, o judaísmo já tinha ganhado outros contornos, onde eles interpretavam que a criança é bênção, mas não quero a criança perto de mim. É bênção, mas eu quero ela distante. E por isso eles corrigiam as crianças e agiam, ou seja, tinha as crianças como um estorvo. E eu quero ler um texto e pontuar com você alguns ensinamentos sobre esse texto. Marcos, capítulo 10, a partir do verso 13. Assim, então lhe trouxeram algumas crianças para que lhe tocasse, mas os discípulos lhe repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequenos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E então, tomando-os nos braços, impondo-lhe as mãos, as abençoava.
Então nós temos um texto aqui muito interessante que eu quero pensar com você sobre essa indignação de Jesus com relação à atitude dos discípulos impedindo as crianças de aproximarem. Por quê? Os discípulos entendiam que as crianças seriam um estorvo, um embaraço, um impedimento. Ou seja, as crianças não eram bem-vindas. Por isso que Jesus disse o seguinte: não impeçais, não impede as crianças de vir a mim. E ele então fala algo assim muito interessante, que ele diz assim: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. E ele diz assim: porque dos tais é o reino de Deus. Esse texto, às vezes ele é muito mal interpretado, porque as pessoas entendem que por ser criança, a pessoa automaticamente, aquela criança já está salva. Outra coisa que as pessoas acham que por causa da idade ela já tem o direito adquirido. Ela, por causa dela ser criança, ela automaticamente ela está salva. Mas será? Eu estou aqui questionando e colocando essa ideia para você pensar sobre ela, né? Porque se nós pensarmos alguns aspectos sobre a criança, nós vamos ver que a criança, embora sendo criança, ela tem maldade no coração. Embora sendo criança, ela não tem maturidade, ela é imatura. A criança, na verdade, o que Jesus, a gente mostra assim, na realidade, a gente vê que a criança, muitas vezes, ela não sabe fazer decisão. Então, se é uma criança, ela é inocente, mas será que ela é isenta de maldade? Será que ela é realmente humilde o bastante? Só por causa dessa palavra de Jesus, das tais pertence ao reino dos céus? E aí nós vamos ver algumas coisas nesse texto. O que Jesus afirma? A elas pertence, né? Se essa criança é instável, se ela é imatura, se ela muitas vezes é briguenta, né? As pessoas dizem assim: não, por ser criança, ela já está assegurada a sua salvação, ela já está assegurada no reino de Deus, ela já pertence ao reino de Deus. Olha, a Bíblia não mostra. Será que é essa a ideia que nós temos? Então eu quero pensar com você sobre isso, desse ensino de Jesus, sobre esta questão. Nós estamos hoje na véspera do Dia das Crianças e vamos pensar sobre isso. O que Jesus estava ensinando? E é justamente isso que Jesus estava corrigindo, esses erros. Ele estava mostrando esses erros. Agora, por que pertence? Nós estamos aqui com esse título, criança. Jesus falou assim: não impeçais as crianças de vir a mim, porque das tais é o reino dos céus. E em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Jesus, na verdade, ele estava falando de algo assim, diferente do que esse selo de garantia de que a criança está salva. Ele estava falando, na verdade, que o reino de Deus precisa de receber com humildade. Vamos pensar, por que Jesus pregou para Nicodemos, no capítulo 3 de João, a gente encontra esse registro, se não nascer de novo, não verás o reino de Deus. Por quê? Por causa da começar. Uma criança, o que uma criança tem? Ela não tem nada. Vamos pensar o que uma criança tem. Ela não tem conhecimento, ela não tem nada. Ela tem que começar tudo, ela vai aprender tudo. E o reino de Deus, na verdade, Jesus vai assim, para entrar no reino de Deus, nós temos que estar despojados de todas essas coisas. Nós temos que
nós não sabemos coisa alguma, não temos conhecimento de nada. Para entrar no reino de Deus, nós precisamos de entrar num relacionamento com este Deus Todo-Poderoso. Por isso que Jesus falou que neste versículo que eu estou lendo, verso 15, em verdade eu digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, se eu acho que eu sei isso, sei aquilo, né? Eu tenho esse mérito, e eu já sei isso, sei aquilo. Então Jesus, na verdade, ele está falando como uma criança de iniciar, de começar esse relacionamento com o Deus eterno. O reino de Deus é recebido quando nós estamos desprovidos de todas as nossas vaidades, dos nossos preconceitos, do nosso conhecimento, esvaziar para que nós possamos entrar, ter acesso, ou seja, a humildade, mansidão, não guardar maldade no coração. Essas virtudes a criança tem. Ela briga aqui e depois ela não guarda mágoa. Agora, por isso que Jesus fala que nós precisamos ser como criança para entrar nesse reino de Deus. Em outro lugar, Jesus fala assim: sede prudente como a serpente e simples como a pomba. Eu coloco o título aqui como criança, né? Criança, mas eu quero focar aqui a questão da salvação, a vida eterna. Nós estamos aqui de passagem. Esta mesma criança, que hoje é criança, ela vai tornar-se adulta. Ela não vai ficar criança toda a vida, vai ganhar, né, essas etapas, esses estágios da sua vida de maturidade. Então, para iniciar, para entrar para o reino de Deus, Jesus, ele falou isso. Em verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma, entrará nele. Para entrar para o reino de Deus, nós temos que estar despojados de tudo. De sabedoria, de conceito, de preconceito, de todas essas ideias. Como uma criança. E aprender de Deus. E nós precisamos sempre louvar a Deus pela vida de Jesus, porque Ele que nos ensinou chamar, né, o Yahvé de Pai, porque esse conceito no Antigo Testamento, né, ninguém chamava Deus de Pai, né, no relacionamento antigo, no antigo pacto. Eles chamavam Deus de Senhor, de Altíssimo, Senhor dos Exércitos, etc. Mas não chamava. Jesus vai assim: Pai nosso que está nos céus. Ele nos ensinou a chamar Deus de Pai. E para entrar para esse reino, para aprender essa relação, chamar Deus de Pai, eu preciso de despojar de ser como uma criança. Criança, ela não tem nada, não tem conhecimento, ela não tem, né, mérito, ela não tem capacidade, não tem absolutamente nada. E nada daquilo que fizermos ou venham fazer pode nos garantir a vida eterna. O reino de Deus é de graça, por isso nós temos que entrar para Ele. A porta está aberta, mas tem muitas coisas que nos atrapalham. Tem muitas coisas que são empecilho, tem muitas coisas que são obstáculo. E nós temos que fazer, tornar-se como uma criança, né? Sem maldade, sem esses conceitos errados, e falar: Deus, eu quero conhecer e aprender de Ti. E Deus então vai estar nos ensinando. Então Jesus, ele estava na verdade ensinando para os seus discípulos: se vocês não tornar como uma criança, de maneira alguma pode herdar a vida eterna. Eu e você somos convidados a pedir a Deus que Ele nos dê essa humildade como uma criança para fazer parte do seu reino. Bendito Deus e Pai, eu oro a Ti, suplicando que o Senhor venha nos dar sabedoria e entendimento, e que nós possamos usufruir dessa graça maravilhosa do Senhor. Eu oro a Ti em nome daquele que nos ensinou a Te chamar de Pai. Graças a Deus, em nome de Jesus que nós oramos. E eu quero lembrar que neste sábado, na igreja,
Batista Renascer, do bairro Limoeiro, às 14 horas, neste sábado, dia 13 de outubro, nós temos uma festinha voltada para o público infantil. Os pais também podem ir, vai ter pula-pula, algodão doce, muita festa, e tem as histórias bíblicas para nós aprendermos a chamar Deus de Pai. Fica aí o nosso convite e eu espero você no próximo programa Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.